Olá, gente, professora Mariana Trivelloni aqui. Hoje nós começamos a nossa aula número 18 do nosso curso Direito Civil Descomplicado e nós vamos começar a falar sobre direitos reais. E vamos começar com a posse. E precisamos entender o que é a posse para depois entendermos o que é a propriedade. Na verdade, nós vamos revisitar esse instituto tão importante para o nosso ordenamento jurídico brasileiro. Na verdade, todos são, né? Não tem um instituto que seja menos importante que o outro, principalmente no direito civil, em que a gente vê tudo isso no nosso dia a dia. Mas vamos lá. Como vocês já estão acostumados com o nosso curso aqui, que a gente sempre começa com um conceito para depois nós falarmos sobre o resto, nós vamos começar sobre o conceito de posse. É um conceito muito simples e direto. É a conduta do dono. Pronto, né? Sempre que haja o exercício dos poderes de fato inerentes à propriedade, existe a posse. A não ser que alguma norma diga que esse exercício configura a detenção e não a posse. O conceito desta no direito positivo brasileiro indiretamente nos é dado pelo 1196 do Código Civil, que diz que, ao considerar possuidor, que todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade é considerado o possuidor. Nós não temos um artigo no Código Civil que fala a posse é tal coisa, mas nós temos a definição do que é possuidor. Então, a gente consegue retirar o conceito de posse do artigo 1196 do Código Civil. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as espécies de posse. Primeiro, vamos falar sobre a posse direta e indireta. A posse direta é a posse exercida diretamente por quem tem a coisa ou a sua detenção material, geralmente por um vínculo de contrato ou outro título. Por exemplo, o usufrutuário, o locatário, eles têm a posse direta advinda de um contrato. Já a posse indireta é a posse mantida pelo proprietário ou possuidor originário, que, embora não detenha fisicamente o bem, ele tem a posse jurídica por meio de um vínculo com quem exerce a posse direta. Por exemplo, o locador. O locatário tem a posse direta e o locador tem a posse indireta. Ele é dono, mas ele não tem a posse física, ele tem a posse jurídica daquele bem. Já a posse, nós temos a diferença entre a posse justa e a posse injusta. A posse justa, ela é aquela adquirida sem violência, clandestinidade ou abuso de confiança, prevista no artigo 1200 do Código Civil. Já a posse injusta é a posse adquirida por meios ilícitos, como pela força, seja violência, de forma oculta, clandestinidade ou em desrespeito à confiança de uma outra pessoa. Já nós temos também a diferença entre posse nova e posse velha. A posse nova é a posse exercida há menos de um ano e menos de ano e dia. Possui relevância para as ações possessórias, é por isso que a gente fala menos de ano e dia, pois o prazo inferior a ano e dia confere prioridade à tutela possessória no artigo 558 do Código de Processo Civil. Já a posse velha é a posse exercida por mais de ano e dia. Nesse caso, o possuidor pode defender sua posse não apenas por meio das ações possessórias, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas também pelas vias de ações petitórias, por exemplo, a ação de reivindicação de propriedade, que nós não estamos falando muito aqui, porque nós estamos tratando de um direito material. Isso fica mais para um direito processual. Por exemplo, para a gente entender, um invasor do imóvel ele tem a posse nova, enquanto um ocupante de longo prazo ele tem uma posse velha. Tá? Agora sobre a posse. Agora que eu percebi que eu pulei a posse de boa-fé e de má-fé, né? Então vamos inverter e vamos para a posse de boa-fé e de má-fé. Que a posse de boa-fé é aquela quando o possuidor acredita de forma legítima que ele tem direito à posse ou à propriedade do bem. Essa boa-fé, ela é presumida até que seja provado o contrário. Está previsto no artigo 1201 do Código Civil. Já a posse de má-fé é daquela pessoa que sabe que não tem direito do bem e mesmo assim ela mantém a posse. Um exemplo é, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo, né? Um comprador que adquire um imóvel com um contrato aparentemente válido, ele tem a posse de boa-fé. Já um ocupante que invade o terreno, por exemplo, ou o bem que pertence a outra pessoa, ele tem a posse de má-fé. Já agora nós vamos para a posse natural e a posse civil. A posse natural é a relação de fato com o bem, ou seja, o exercício material sobre a coisa. Não exige título ou reconhecimento jurídico. Já a posse civil, ela é a posse juridicamente
reconhecida. Normalmente ela é acompanhada de um título ou de uma relação de direito, mas um contrato, por exemplo, uma locação, um comodato. Exemplo, tá? Vamos falar sobre o invasor. O invasor do imóvel, ele exerce a posse natural. Já um proprietário que mantém a posse por meio de um contrato de locação, ele tem a posse civil. Vamos lá. Também falando sobre o outro tipo de posse, que é a posse ad interdicta e a posse ad usucapionem. A primeira, a ad interdicta, ela é a posse protegida pelas ações possessórias, como manutenção, reintegração e interdito proibitório. A proteção é concedida independentemente da titularidade do bem. Já a posse ad uso capionem é a posse com os requisitos necessários para adquirir a propriedade por meio do uso capião, como continuidade, pacificidade, boa-fé. Exemplo, tá? O invasor que ocupa pacificamente um imóvel, ele pode, se passar todo o tempo, tudo, ele pode pleitear a posse ad uso capionem, após cumprir esses requisitos legais, como eu disse. Mas, enquanto isso, sua posse também pode ser protegida pela ad interdicta. A último tipo de posse, que é a posse pró-diviso e a posse pró-indiviso. A primeira é a posse exercida sobre parte específica de um bem, geralmente uma situação de divisão material ou legal. Já a posse pró-indiviso é a posse exercida em comum, sem divisão específica para todos os coproprietários ou copossuidores. Exemplo, um herdeiro que ocupa uma fração específica de um terreno exerce posse pró-diviso. Já herdeiros que utilizam o terreno sem delimitação de espaço, de frações, eles exercem a posse pró-indiviso. Até aqui tudo certo? Estão conseguindo acompanhar direitinho? Então vamos lá. Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os efeitos da posse e até a proteção possessória que existe, né? São precisamente os efeitos da posse que lhe imprimem cunho jurídico e a distinguem da mera detenção, né? É importante a gente entender a diferença entre a posse e a detenção. Eu vou dar um exemplo prático. A posse, por exemplo, é o locatário que a tem. Já a detenção é, por exemplo, um caseiro, funcionário de uma empresa, né? A natureza jurídica da detenção é aquela de relação de fato subordinada à posse de outrem. É com a intenção de reconhecer que a pessoa pertence a outra, que a coisa pertence a outra pessoa. Aquela pessoa que detém o bem, ela está detendo meio que indevido a outra pessoa. Um caseiro, ele está cuidando do bem, está cuidando da casa em prol do real dono, que tem a posse real, vamos dizer assim. Portanto, o caseiro, nesse caso, ele só tem a mera detenção, né? Ele não gera, a detenção ela não gera direitos possessórios, enquanto a posse ela pode gerar uso capião, ela pode gerar uma defesa possessória. Então, essa é a diferença principal entre uma e outra. Então, por isso que os efeitos da posse, eles têm um cunho mais jurídico, né? 5 são os mais evidentes, os efeitos que a posse traz, né? A posse traz a proteção possessória, como eu acabei de falar, né? Abrangendo a autodefesa e a invocação dos interditos. É importante a gente entender o que são esses tipos de proteção. A autodefesa, ela é um tipo de proteção, é um meio legítimo em que a parte tem o direito de buscar essa defesa sem ir atrás do Poder Judiciário, né? Ela não precisa recorrer imediatamente ao Poder Judiciário. Está previsto no artigo 1210, parágrafo 1º, que permite ao possuidor repelir a turbação ou esbulho de forma moderada, né? Como a autotutela da posse, o desforço imediato. A autotutela da posse é, por exemplo, quando o proprietário repele os invasores que tentam ocupar seu imóvel. Já o desforço imediato é aquele que permite a recuperação da posse sem a necessidade de autorização judicial, desde que ela seja feita logo depois ao esbulho, né? Mas a autodefesa, ela não pode ser feita de forma abusiva, né? Nem em situações em que o esbulho ou a turbação já se consolidaram. E aí não vai ter mais esse termo da imediatividade, tá? Da imediatividade. A invocação dos interditos, ela é quando a autodefesa não é possível, ela não é mais suficiente. E aí o possuidor ele vai atrás do Poder Judiciário para obter essa proteção possessória por meio dos chamados interditos possessórios, né? Previstos no Código Civil do artigo 55, Código de Processo Civil do 554 ao 558, né? Exemplos aqui, tá? Não vamos falar sobre eles, mas, por exemplo, ação de manutenção de posse, que é usada quando o possuidor sofre uma turbação, que
é uma perturbação na sua posse. Exemplo, alguém impede o acesso do imóvel ou prejudica a sua utilização sem retirar o possuidor do bem. Já a ação de reintegração de posse é quando ocorre um esbulho, ou seja, a retirada total da posse do possuidor. Por exemplo, uma invasão do imóvel por terceiros. Já a ação de interdito proibitório é quando há uma ameaça iminente à posse, ou seja, uma tentativa de perturbação ou de retirada total ainda não consumada. Por exemplo, proteger contra atos de invasão anunciados por terceiros. Então, nós temos a manutenção da posse, quando a posse ainda só foi perturbada, a reintegração da posse, quando a posse já foi perdida, e o interdito proibitório, quando a posse está sendo ameaçada, tá bom? Além disso, que a gente já conversou, nós temos a percepção dos frutos, que são casos em que há a possibilidade de que os frutos fiquem com a pessoa que estava na posse, né? A responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa, a indenização pelas benfeitorias e o direito de retenção e o uso capião. Esses são os efeitos que a posse pode causar, tá? Então, gente, nossa aula aqui está terminando por aqui hoje. É uma aula também um pouco mais sucinta para nós conversarmos um pouco sobre a posse, sobre o que acontece, quais são os efeitos que ela traz, os tipos de ações que ela traz, a diferença entre a detenção, os tipos de posse. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, permaneça por aqui, estou à disposição. Até mais, nos vemos na próxima aula. Tchau!